Alô, quem tá aí? Você seguiria alguém que promete destruir o mundo como uma forma de reformar o sistema? Comandante que oferece caos em vez de estrutura? Esse é o enigma da mente de Hawks de Shebeck, revelado no capítulo 156 de One Piece. E hoje a gente vai mergulhar na psicologia, na personalidade, no perfil cognitivo desse personagem como nunca antes aqui no Checkpoint da Mente. Um aviso rápido, tá? Esse vídeo ele é educativo, ele não substitui uma avaliação médica ou psicológica. E apesar de médico, hoje a gente vai estar apenas analisando os personagens fictícios à luz da ciência. E então, se você sentiu que se conectou com um exemplo ou com as explicações de hoje, eu indico passar por uma avaliação. Bora começar então? O Hawks não quer apenas derrubar a Maria Joyce, o centro do poder global. Ele quer colapsar o mundo, não oferecer uma reconstrução, um pacto democrático, uma justiça social. Ele quer destruição pura. E é uma proposta bem radical. A luta contra o sistema como um espelho quebrado do próprio opressor. E é aqui que vem a nossa primeira provocação. Quando a revolução virar uma sombra invertida, do que a gente está tentando derrubar? Ainda que não temos indício de que ele seja um revolucionário, mas tem uma questão do caótico no alinhamento dele, né? Talvez mais para chaotic evil do que para um chaotic neutro, né? O que você acha? Escreve aqui nos comentários e já maceta o dedo no se inscrever também. Esse é um perfil clássico de um revolucionário destrutivo. Carisma, visão, liderança, sem empatia e sem moral coletiva. No campo da saúde mental, isso lembra os traços de uma psicopatia funcional. Aquela combinaçãozinha de uma inteligência social e de uma frieza afetiva. Carisma contagiante, que todo mundo quer seguir e estar perto. É embriagante ficar ali perto do Hawks, né? Você vê todo mundo ali no capítulo falando. Olha o Lokizinho, por exemplo, foi sugado por aquele Vortex. Inclusive, falando no Loki, o Hawks bem que podia ser aquele Joselito do One Piece, né? Impulsivo, caótico, bater em criança. Mas enfim, o Hawks faz parte desse perfil. De gente que convence, que encanta, que manipula, mas que não sente culpa. O Hawks, ele não quer o trono, ou quebrar o trono e deixar ele vazio de verdade. Ele quer muito mais do que isso. A gente ainda não sabe direito. Mas o que a gente sabe é que ele quer 2 frutos lendários do diabo, né, para fazer isso. Um deles precisa ser comido por ninguém menos que o rei de Elbaf, o Harold, sim, o próprio, o rei dos gigantes, que é quem pode manifestar a total potência dessa incógnita fruta. Essa busca obsessiva por poder absoluto, ele tem muito mais a ver com a neurociência do que parece. Quando a gente fala de dopamina, e aqui vai o ponto, estamos falando de substância que move os nossos desejos, impulsos e as buscas por recompensa, né? Olha que coisa mais One Piece, né? Recompensa. Então assim, dopamina não é sobre prazer, é sobre movimento, sobre busca, sobre a antecipação do prazer, ou melhor, de qualquer coisa que te leve prazer. E aqui o conceito ele é amplo. No cérebro, isso acontece principalmente naquela regiãozinha do núcleo accumbens, nosso centro de recompensa. Quando o Hawks promete a glória, a destruição e o recomeço, ele ativa esse sistema em quem está escutando. É quase que viciante. Tanto que no capítulo 156, ele fala diante de vários piratas de uma elite, né? Porque a gente vê que só tem casca grossa ali. Quem não acredita em mim, pode sair. Mas quem quer estar no topo do mundo, venha comigo. Ele não importa com lealdade. Ele oferece um sonho grande o suficiente para engolir qualquer dúvida. E assim que forma um culto. Não pelo medo, mas pela sensação de pertencimento coletivo a algo grandioso, de algo maior do que a sua própria individualidade. Isso é manipulação emocional de altíssimo nível. E o teu cérebro compra isso. Tá? Discursos carismáticos, eles ativam o nosso sistema límbico e a nossa parte emocional. Ao mesmo tempo que ele vai reduzir a atividade da regiãozinha responsável pelo pensamento crítico. O que isso significa? Que quando a gente está diante de líderes assim, e aqui eu dou uma expandida, tá, para conjecturar que Hawks ele tem um perfil superdotado, tá? Perfil, aquele famoso altas habilidades, superdotação. Principalmente, talvez aqui mais, né, no perfil produtivo criativo, perfil de liderança e também o psicomotor, né? Afinal, ele é nível altíssimo, né? Possivelmente ali top 1, né? Acima de almirante.
até deitou na porrada, aquele almirante lá em Maria Joyce, né? Enfim, esse perfil, ele principalmente puxando por altas habilidades de liderança, ele é irresistível. Quando você está ali perto dele, a gente sente mais e pensa menos. Inclusive, vamos um pouquinho mais a fundo aqui, tá? Quais as características de uma pessoa neurodivergente no perfil de alta habilidade de superdotação? Vamos lá. Uma inteligência cognitiva elevada, interesses intensos e complexos, habilidades verbais desenvolvidas, curiosidade insaciável. A gente não sabe bem sobre isso aqui, né? Mas enfim, padrões elevados de um perfeccionismo que a gente vê no Hawks, quando ele quer seguir o plano, convencer o Harold e não dominar ele, né? Tem que ser daquele jeito plano. Olha a rigidez cognitiva aqui. Então, também tem uma sensibilidade emocional, sensorial bem marcante, que é sobre a sobreexcitabilidade, que também a gente não tem o suficiente para falar sobre. Mas enfim, isso tudo são elementos associados às dificuldades adaptativas sociais e aos comportamentos de uma pessoa com habilidade superdotada. Com ainda um perfil emocional mais subterrâneo, que é altamente sensível a conflitos e situações competitivas. Um perfil emocional de sucesso, que busca aprovação social, perfeccionismo, e mesmo um perfil também emocional de aprendiz autônomo, que é sobre a habilidade social e uma gigantesca autonomia para definir e conquistar objetivos. Maria Joyce sozinho já representa muito esse autônomo de perfil aqui, né? Agora me diz, isso te lembra alguém? Quem que tem esse perfil mais psicomotor, né? Um gênio da porradaria, que é embriagante, que todo mundo quer estar perto, quer seguir? O Luffy. Por quê? Eu acho que ele, na verdade aqui, mas eu acho que é mais dele, tá? Um perfil mais afetivo dele, não especialmente de ser também alta habilidade superdotável. Mas me acompanha aqui, tá? O Luffy, ele também é impulsivo, o Luffy, ele também rejeita a autoridade, ele quer mudar o mundo, mas tem uma diferença. O Luffy, ele age por afeto, por lealdade, por justiça, que também são marcas de um perfil superdotado, só que é mais um alinhamento meio que lawful, né, meio que leal aqui. Já o Rox não. O Rox é a versão distorcida da mesma impulsividade. É o Luffy sem empatia, com volume de dopamina muito mais no máximo. Mas só se o Rox ele for o que o Luffy poderia ter sido caso tivesse vivido um trauma profundo, sei lá, aprendido a se regular só através de conquista e da intensidade. Faz o paralelo com nossos vídeos lá do trauma de desenvolvimento e abandono emocional do Loki. Lembra aqui? Mas enfim, voltando. Aí a coisa fica mais densa, tá? Essa comparação ela vai trazer à mesa aquele conceito de uma dupla sombra, em que dois personagens com pontos de partida parecidos, mas que trilham caminhos opostos. Um usa a dor como um motor de conexão e o outro como combustível para destruição. E o Rox ele não quer obrigar o Harold a nada, né? Ele quer convencer ele. Olha que sedutor. Porque eu não duvido que ele poderia fazer isso à força. Mas não quer usar a força para isso. Esse é o entendimento. E esse entendimento é o que faz a gente ver o poder do Rox não tá só na força, tá na sedução ideológica. Ele quer usar o símbolo de Elbaf, da terra honra, força, ancestralidade como uma ferramenta de destruição. E possivelmente pelo poder de Elbaf também, né? Não tem como a gente negar que a massa peruana dos gigantes é ali no altíssimo nível. Só que essa sedução, ela é muito mais perigosa do que parece. Porque ideias que prometem liberdade, mas expressam destruição, normalmente não terminam bem. Agora pensa comigo. E se esses frutos do diabo buscados por Rox, eles forem uma metáfora, tá? O Oda é cheio disso, né? De esconder debaixo do nariz ideia, localização, né? Mas enfim, um deles pode ser a Hito Hito no Mi. O modelo Nika mesmo, né? O fruto da liberdade absoluta, do caos criativo, né? E outro. Ninguém sabe ainda. Mas e se for o oposto? Se for o fruto da ordem extrema, do controle total, da força absolutista ali, bruta, né? O Rox ele pode estar tentando reunir os dois polos emocionais em um só plano. A liberdade sem limite, mas o poder sem ética. E é uma receita de compulsão. Aqui que entra um ponto muito atual, tá? A compulsão por intensidade. Tem gente que não vive bem se não estiver em crise, apaixonado, em brilho, em euforia, né? Sempre nos limites superiores ou inferiores, né? O cérebro dessas pessoas, ela se acostuma com picos de dopamina. E quanto mais alto o pico, mais difícil é sentir satisfação com o básico. Meio que uma síndrome de intolerância ao tédio, né? Já sentiu assim? É como se a barra emocional tivesse bugada. E esse bug, ele parece demais com o que a gente vê em líderes, como por exemplo o Rox.
líderes que precisam do caos, do conflito, da missão impossível, né? O namorado, a namorada que precisa da briga porque sente que está tudo em ordem por muito tempo, né? Porque sem isso eles não sentem nada, e é intolerável não sentir nada. Ou melhor, não sentir as emoções intensas, seja elas positivas e extremas, ou negativas extremas, né? Agora, se a gente fosse traçar um perfil mais clínico de personalidade, tá? Em transtorno de personalidade do Rogers aqui, o que a gente ia ver? O que você acha? Lembrando que a gente já mapeou que provavelmente o Rogers ele era um neurodivergente ali de perfil cognitivo alto, habilidade superdotada. Provavelmente, então, a gente ia encontrar um narcisismo grandioso, aquela sensação de ser único, superior e destinado a algo transcendental. Coisa mais narcisista que isso? Ou talvez histriônico, né? Para cima, muito, muito solto, né? Ou talvez traços antissociais também, né? Uma ausência de culpa, um desprezo pelas regras, aquele charme estratégico, né? Mas com uma tadinha de paranoia, né? A crença de que o mundo precisa ser destruído antes que ele mesmo seja, né? Isso aí. E sabe o que é mais perigoso disso tudo? O Rox não é burro, ele é articulado, ele é estrategista, né? Sedutor nessas estratégias. É o tipo de líder que não precisa gritar. Ele só precisa acreditar tão forte na própria loucura que os outros também vão acreditar junto. E ainda que a gente nem sabe se realmente é loucura, né? Vamos revelar nos próximos capítulos, tá? E é por isso que ele consegue mobilizar figuras gigantescas, como a Big Mom, o Kaido, o Silver X, que a gente acabou de ver. Mas agora, vamos dar um tempo. Deixa eu sair, Respira comigo. Se você estivesse ali em Ratinos ouvindo aquele discurso, você teria ido embora? Você teria seguido o Rogers até o topo da montanha, ou melhor, até o topo da caveira recém-esculpida, né? É fácil jogar de fora, mas todo mundo tem algum momento que quer fazer parte de algo grandioso. E é justamente aí que mora o perigo, porque líderes como o Rogers se alimentam disso. Eles oferecem propósito, mesmo que seja para queimar o mundo. E no final das contas, a mente do Rogers, ela é um lembrete. O mesmo carisma que inspira, ele pode também destruir. A mesma impulsividade que transforma pode colapsar. E a mesma busca por liberdade pode ser usada para justificar qualquer coisa. Até o fim de tudo. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, mete a cara nesse like, se inscreve no canal e manda para quem gosta de One Piece. Sabe, chega lá naquele youtuber de One Piece que você gosta tanto. E com isso, encerramos por aqui. O seu checkpoint ele foi registrado, o seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo episódio para o seu próximo patch mental. Descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.